Mas vamos agora dar continuidade. Embora que a nossa previsão não era falar deste, também não sei, esse falso profeta que aparece aí. Mas antes de entrarmos, vamos novamente então fazer a leitura do Mateus 7, né? Mateus 7, versículo 13 até versículo 13 até 20. Vamos ler o livro de Mateus, onde o Senhor fala sobre os falsos profetas, na vida desses estercos, essas abominações. Vocês me desculpem, mas é assim, é a verdade. Estas são a verdadeira abominação que viria ao mundo. Eu não sei como é que vocês conseguem assistir isso, eu não consigo. Eu estou aqui, estou a sofrer tanto só de ouvir. Só ouvi-los eu sofro muito. A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas das pessoas encontram esse caminho. Amém? A Bíblia está aqui a dizer que seria larga, conforme vocês veem, as mega churches, as super igrejas, que o caminho seria largo, onde todo mundo se sentisse à vontade, se não precisa aqui, quer dizer, praticamente as pessoas não precisam se converter, não precisam, elas vão assim, quando chegam vão à procura de profecias de prosperidade, de profecias da vida material, da vida financeira, da vida sentimental, e elas ficam aprisionadas sobre este desejo. Este é um caminho largo, aonde não te pregam nada com relação à tua vida, à tua santificação, e você permanece onde você está. Então esse é um caminho largo. O caminho dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinos, é um caminho largo que leva à perdição. Eu posso vos garantir que dentro dessa igreja tem muita gente que é ovelha do Senhor e que vai fugir disso, tarde ou cedo. Mas a maioria que aí estão, elas estão ali pelo juízo e porque tem amor à iniquidade. A Bíblia também vai falar isso. E podemos até ler... ainda não acabamos de ler, vamos continuar, aliás, falamos só do caminho estreito. Então no versículo 15 a Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Eu estou a fazer uma exposição do que esses indivíduos estão a fazer. O que representa tudo isso que eles estão a fazer. Isto não há verdade ali. Não há verdade. Eu falo vamos assim dizer, com toda a responsabilidade. Estes são os falsos profetas. Já citei outros que nem estavam na minha. Tanto o Eliseu Agostinho, depois tem mais um, Kaumba. Todos esses são falsos profetas. São falsos profetas, são esses que estão predestinados. Estes vieram para levar a igreja à perdição, para levar os desatentos à perdição. Então, é isso que a Bíblia está a dizer. Depois a Bíblia diz: vocês os conhecerão pelos que fazem. Na verdade, a Bíblia diz também, noutra versão, diz pelos seus frutos. Eu estou a ler na nova tradução da linguagem de hoje. Tenho também a King James hoje. Não estou a ler a Take, porque senão seriam 3 Bíblias, é muita confusão. Estamos a ler apenas as 2. Quando der. Então, depois diz os que fazem: os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e as árvores más que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore má, a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Vocês vão conhecer pelas coisas. O que é que eles estão a fazer aqui? Eu já disse, ele não está a profetizar. Vamos continuar, para nós vermos mais uma vez o que eu estou aqui a dizer. Mas eu quero ler, antes de continuar, vamos ler mais Mateus 24.
Mas vamos aqui fazer ênfase no versículo 24, 24 até 24, 25, 28. Vamos ler. Mateus 24. O que a Bíblia diz sobre esses falsos profetas? 24, 25. Ok, vamos lá. Vamos no 25. Triste. Porque aparecerão falsos profetas, falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça, entende? E se disser, vejam, ele está no deserto, não vá. Ou ainda, estamos a falar já dos últimos dias, ou ainda, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu e a nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Está a dizer, com relação à vinda do Filho do Homem, quer dizer, a vinda de Jesus, que todos os nossos olhos verão, não aceitem, porque fala sair de uma preparação, para não fugir aqui do tema. Vamos, só estou a ler para, eu não gosto de pular muitos versículos. Então, e no versículo 28 diz, onde estiver o corpo de um morto, aí ajuntarão os urubus, os abutres. Onde estiver o corpo do morto, e na outra versão diz onde tiver o cadáver, aí estarão os abutres. Está a dizer, aonde estão esses homens, esses falsos profetas? Esta igreja está cheia de demônios. O que é que os demônios estão à espera? Os demônios estão à espera porque aqui tem uma carne apodrecida que eles vão abater. O falso profeta é tido como o cadáver. O cadáver é o falso profeta. Os urubus são os abutres, né, que virão, estão à espera do momento para comer a carne dele. É espiritual. Amém? Mas vamos continuar então. Vamos lá ouvir mais uma vez essa baboseira deles. Fala já aqui. Reparem bem que ele vai na escolha, ele já começa a escolher as pessoas que estão na linha da frente. Certeza já contato, já falou, já teve uma conversa, já ouviu o nome, coisas do gênero, são truques de falso profeta, mas vamos lá. Vamos lá ouvir o que ele vai já dizer. A ninguém eles dirigem para o caminho do Senhor, só falam de dinheiro. Vamos falar. I just had the name Fatima. 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 Glory to God. Como é que começa? Começa sempre pela exaltação de, ok, vou fazer uma adivinha e levar a igreja a êxtase. Todo mundo, Fatima, Fatima. Todo mundo está a rir. Não é profecia, é uma adivinhação do espírito do engano, ou por conhecimento ele já sabe e vai fazer. Ele depois também já aparece vídeo, lá à frente ele vai fazer algo que vai tirar alguém que, de certeza, eu quero, mas vamos chegar lá. Vamos subir. Fatima, Fatima. Então aqui estamos a ver uma exaltação. Ele quer exaltação. Como é que é exaltação? Adivinha o nome e ele próprio grita, todo mundo também. Pronto, já está. Oh Jesus, temos Jesus. Obrigado, Jesus. The Spirit of God says O to you Espírito do Senhor diz Coitada das mulheres. that you are being que established, você está a ser estabelecida things to do. em fazer. Your life is going to be an example A tua vida será um exemplo in your family. na tua família. The heartbreaks that have gone on Os with your corações sisters, Outra vez vou lhes dizer. Esta profecia é uma clínica geral. Eu aposto, você levanta alguém aqui, uma senhora, uma jovem que mais ou menos, que tenha mais ou menos a faixa etária dela, levanta uma jovem e faz a mesma profecia, tens uma margem vamos dizer, de 90% a 80% de acertar. Da adivinha que você vai fazer, de estar enquadrado na vida. E porque também assim, as pessoas ficam numa êxtase quando estão a lhes fazer esse tipo de adivinha. E elas não têm aquele
o questionamento de parar e dizer, não, mas eu não, eles só ficam a ouvir e seguem aquele flow, onde algumas coisas se acertam com a vida dela, ele só vai levantando a mão, tipo, não, aqui tá bom, ali não tá bom, mas não faz diferença, vamos continuar, tá entendendo? Então é isso que se passa aqui, vamos lá ver. In the area of men shall not Na área affect de you. relacionamento não vai afetar. The Spirit of God O says, Espírito do Senhor the diz blessing that has come in your life que a bênção que veio na tua vida, actually na verdade, shall be a rejoicing to the rest of your será uma sisters, alegria Mas essa benção qual é? para todos. because it shall show them Porque ele that vai with this favor, mostrar que with this grace com esse favor, com that essa comes to graça, establish truth ele veio para and estabelecer, establish companions, veio para estabelecer they as well companheiros. can have. Eu acho que Jesus deveria nos permitir voltarmos no tempo para apedrejar essa mal, tirar esse mal do nosso meio, mas pronto, convém ao Senhor, foi de conveniência de Deus que assim o falso profeta viesse, enganasse e para testar o povo e como juízo para aqueles que não querem servir. Mas se fosse no tempo do judaísmo, tínhamos que apedrejar muitos. Era apedrejamento terrível. Ai, olha isso. If they as well can have Eles it também up podem into the ter same thing. a mesma In coisa. the name of Em nome Jesus. de Jesus. Great paths have been opened for you. Portas foram Olhos cheios de abertas sobre ti. maldade, I see cheios you de pecado. traveling in Estou a some te near ver future, a viajar no and the Spirit of futuro. God says E o Espírito do Senhor there diz, is a privilege you're going to have traveling and há um traveling. privilégio que você terá de viajar. Clínica geral. Essa é clínica geral. The Spirit of God says it shall be O a Espírito dream Santo que diz que realized. será um Glory to sonho God. realizado. Thank you, Jesus. Tivemos um culto. É uma pena. Eu queria buscar aqui uma vamos lá ver. Ai. Vou buscar aqui algo. Olha aqui. Queria buscar aqui uma mentira para terminar essas corjas. Aqui também outra clínica geral, aqui outra clínica geral. Oh Jesus, olha aqui. Deixa eu ver. Aqui uma clínica geral. Vou fazer outra clínica geral. Agora aqui eu quero mostrar essa. Oh Jesus de Nazaré, misericórdia. Ok, vamos lá ver aqui. Pronto, aqui. The Lord is doing. O Senhor está a fazer, The Lord is doing o wonders Senhor está a fazer in maravilhas your ministry. no teu ministério. Ok, deixa aqui parar um minuto. Este jovem é pianista. Eu conheço esse jovem. É pianista. E esse jovem está muito próximo ao falso profeta anfitrião, ao Tony Calado. Este jovem. De certeza, se esse cara aqui visita, esse cara já teve contato com ele, porque está na linha da frente. Esse cara conhece o nome dele, conhece a mulher, deve de certeza o nome do filho, e conhece da vida dele. Qual é a profecia que está aqui? Vê o que ele vai fazer. Vê. Your music ministry, No teu Ele ministério já de sei. música, and is telling you está a te dizer that you are a producer. que és um produtor. It's true. Eh? It's true. It's true. Quem tá confirmando? Calado. Não é surpresa, ele próprio está aqui. Porque também assim, temos que entender que o falso profeta, aquilo que diz, com as altimais do mal que ele tem, esses bruxedos que eles fazem, muita gente aqui está com uma cegueira espiritual, mas é espiritual mesmo de feitiçaria. Ele próprio dentro dele pode ter uma... Mas esse me conhece, ele já sabe quem sou eu, mas pronto, mantém-se isso, tipo, pronto, vamos deixar passar e fica assim na mentira. Mas quem está a dizer isso é verdade, é verdade. É o próprio falso profeta anfitrião, o Calado. E... É verdade. Glory to God. He's telling you Ele está a te dizer that he has blessed the music que industry. ele pôs em ti um In your ministério, hands. uma indústria de How música nas far tuas you take mãos. it up from here. You shall see the nation under your feet with the blessing that God has given you. Aqui
O profeta já está, o falso profeta também, o convidado feiticeiro. Está a dizer que ele meteu a nação debaixo dos seus pés. Como vão pôr a nação com música debaixo dos pés? Eles não só pregam a mentira, mas eles também, ao mesmo tempo, te colocam o pecado dentro de ti. O que é que está acontecendo? Ele está a colocar orgulho no coração dele. Está, na verdade, a envenenar o coração do jovem para o jovem pensar ele acima de mais do que convém, como diz a palavra de Deus. A nação vai ficar aos teus pés com aquilo que Deus pôs na tua vida. I am telling you Eu estou a te dizer. that if you will recognize this Se você reconhecer isso and don't just lay back, e não deixar cair, but follow this path, mas segue esse caminho, the nation shall be singing your praises for his glory. se a nação vai cantar os teus louvores, He's bringing you to the forefront. I know what I'm talking about eu here. sei do que eu estou a falar. The path has been opened. There's a tremendous favor. O caminho foi aberto, o favor já está aí. É um grande favor. Rafaela, Rafaela, É a esposa, his wife. Olha a mentira. Come, vem cá. Olha a mentira. Se ele conhece, ele não deve casar. you Jesus. Mraselela brode balaba. Mraselela madama. Bem, com isto acredito que ficamos aqui para não vomitar e vamos nos concentrar na palavra de Deus. Então, acabamos de ver aqui alguns atos do falso profeta Tony Calado e seu colega que ele foi buscar, Elvis, sei lá o que, em boio. Se vocês acompanharam os vídeos passados, houve uma exposição de um falso profeta que te fala sobre estas coisas, como eles adquiriram, como eles caem, como é que eles entram nesse tipo de situação por causa do seu coração pecaminoso e acabam se envolvendo com essas coisas. Aqui não há profecia. O que vimos aí, não houve profecia nenhuma. Aqui é um entretenimento e a cegueira espiritual que está na igreja. Não sei como as pessoas não despertam. Acredito que muitas vão despertar naqueles que são os escolhidos e por isso a mensagem que nós vamos passando é na verdade para os escolhidos. É o que eu já disse, a intenção não é dizer que esse ministério, essa igreja, o que deixa de existir e que eles vão continuar até o último. Quando Jesus a trombeta soar, essa igreja vai estar de pé. Jesus estará nos ares, eles estarão aqui. E será o dia do seu julgamento, onde eles vão procurar se esconder do Senhor, fugir de Deus. Mas não tem como. O julgamento chegará. A Bíblia Sagrada fala quem são esses homens. Eu gostaria de ler um trecho de Filipenses 3:2. A Bíblia, eu gosto de ler muito esse trecho. Filipenses 3:2, para mim, é a resposta que eu dou a estes camaradas. Porque a Bíblia diz que quando nós encontramos um sinal lá fora, não é verdade? Encontramos uma placa fora do quintal de alguém, está-nos a prevenir para nós não entrarmos. Deixa lá, mas acho que tem que fazer com a leitura. Efésios, Filipenses. Esse livro pequeno dá muito trabalho. Ok, Filipenses. Filipenses 3:2. A Bíblia diz assim. Cuidado com esses que fazem coisas más. Cuidado com os cachorros. Porque em inglês diz be aware of dogs. Cuidado com os cachorros. Eu só leio essa passagem para esse trecho. Cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Quando a Bíblia diz para ter cuidado com os cães, o sinal está lá fora na porta dessa igreja. Está a dizer, cuidado com os cães. Os cães estão onde? Os cães estão aqui dentro. O cachorro está aqui dentro. Entende? Cuidado com os cães. Os cães não estão lá fora. Os cães estão dentro. Se eu colocar um sinal na minha casa, cuidado com o cão. Eu estou a dizer que o cão que você tem que ter cuidado está dentro da minha casa.
E aqui depois o Paulo está a dizer, cuidado com o quê? Em Filipenses 3, cuidado com os cães. Ele está a dizer que os cães estão dentro de uma igreja. Cuidado com estes cães. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 1 até 6. Vamos lá ler. Esse falso profeta me cansa. Porque agora já não vamos ver mais o Tony calado, vamos mesmo avançar para o outro falso profeta. 1 João. Essas passagens, esses livros pequenos dão trabalho. 1 João, capítulo 4, versículo 1 até 6. A Bíblia diz: meus queridos amigos, irmãos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já espalharam-se por toda parte. É assim vocês poderão saber se de facto o Espírito de Deus, quem afirma que Jesus Cristo vem por ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Está a falar no passado, que havia uma seita que dizia que Jesus vem em Espírito, não vem em carne e osso. E depois, mas quem nega a isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, você tem derrotado, mas não vamos ler até aí, amém? Então é mais ou menos isso que Deus está a dizer. Mas vamos continuar assim, vamos sim continuar até 6, desculpa. Vocês ouviram que tem dito que o Espírito viria, agora ele já está no mundo. Versículo 4, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Isso está a dizer nós que estamos a expô-los, nós que estamos a despertar-nos, a perceber das artimanhas desses falsos, descobrir por discernimento da palavra de Deus quem são esses. Ele está a dizer, os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É essa passagem famosa que vocês conhecem, está aqui, mais escrita na linguagem de hoje. Então no versículo 5 diz, eles falam das coisas do mundo. O que eles estão a falar aqui? Eles estão a falar das coisas do mundo. E o mundo os ouve. Quem é o mundo? São aqueles que estão a lhe ouvir, que estão atentos a lhe ouvir. Ouve porque eles pertencem ao mundo. Ok? Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Então depois diz, é desse modo que então podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Porque o Espírito da verdade fala das coisas de Deus, o Espírito do erro é este que está a falar. Está a falar das coisas do mundo, aprisiona as pessoas, fala da libertação que ele é que vai fazer. Esses falsos profetas, eu já ouvi trechos, quer dizer, eu vou te libertar, você vai libertar quem? Quem é você? Você liberta quem? Que liberta o Espírito de Deus. Amém? Então é uma exaltação própria. Aqui está cheio esse ministério de pessoas sem conhecimento da palavra, não sabem onde vão, e onde são, de onde vieram. É incrível. Então temos que ter cautela a isto. Aleluia. E com relação vamos ler também o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até 13. 1 Timóteo. Paulo escreve aqui a Timóteo, dando conselhos a Timóteo. A Bíblia diz... Desculpa, perdão. 2 Timóteo. Aleluia, aleluia. Então, a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Estamos então. Mas vamos fazer ênfase
Tá bem, vamos lá. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. O amor aos prazeres é que faz que você vai buscar falso profeta. Você quer ouvir essas coisas que os falsos profetas pregam, porque você tem amor às coisas do mundo, aos prazeres, não a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente, tá vendo? Esses que amam o mundo, eles parecem que amam realmente a religião de Cristo, ou a igreja de Cristo, mas com essas altimanhas que eles vão apresentando, as suas ações, eles mostram que o verdadeiro, as suas ações negarão o verdadeiro poder de Jesus. Amém? Aleluia. No versículo 6 diz, alguns deles entram, eu quero que você preste atenção bem aqui, alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. Eu quero que você marque isso. A Bíblia está a dizer que alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. Aqui está a falar da fraqueza dessas mulheres fracas. É o quê? É a fé delas. Elas não têm uma fé articulada. São essas que enchem a igreja do falso profeta. Nas casas conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecado. Quer dizer, vivem ainda no pecado, nas suas demais, são cheias de coisas mais do mundo, pecado do mundo. E depois ele diz, e que são levadas por todo tipo de desejo. Quer dizer, elas vão para todo tipo de coisa. Quer dizer, são as mulheres, porque nós vamos dizer, não estou aqui a fazer uma acusação, mas estou a dizer que as mulheres, apóstolo Pedro diz que é o vaso fraco. Quando nós temos a nossa esposa, nós sabemos que é a parte fraca que nós precisamos lidar com ela. Por quê? A fraqueza da mulher na fé, a fraqueza da mulher... E não quero dizer que não há mulheres que tenham muita fé acima de seus maridos. Mas, normalmente, as mulheres são muito mais fracas na sua fé. E o que acontece? Porque nós vimos a manifestação das igrejas hoje estão cheias de mulheres. Não são mulheres que verdadeiramente querem a Deus. São mulheres que estão na prática do curandeirismo, da feitiçaria, que gostam de andar nas coisas do mundo. E hoje vão camuflando-se na igreja. Por quê? Porque a igreja tornou-se conivente, essas igrejas tornaram-se coniventes do pecado dela, da vida pecaminosa que elas levam. Porque elas nunca são expostas a deixarem este mal, nunca são pregadas instadas na pregação para deixarem a vida pecaminosa. Então, eles encontram uma acomodação do curandeirismo, do curandeiro onde eles iam consultar. Eles encontram nesses falsos profetas a razão que a igreja enche, porque elas estão à espera, na verdade, de uma profecia. Mesmo sem ser convertida, aqui dentro dessa igreja tem pessoa que está à espera de uma profecia. E acontece que muitas das vezes esses indivíduos profetizam essas pessoas, mesmo não sendo cristãs. Mesmo não estando convertido na verdade. Entende? Então é aí que começa logo essa situação. São mulheres que estão sempre tentando aprender. Está vendo? Estão à busca da verdade. Mulheres que estão sempre tentando aprender. Elas estão à busca da verdade. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambre foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo, fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Aleluia. Então, está aí uma palavra que determina por que o ministério do falso profeta está cheio de mulheres, o ministério dos falsos mestres. Porque essas mulheres, elas estão à procura da verdade. Por isso é que noutra passagem diz que elas estavam quase a se libertar do erro. Mas esses falsos mestres, esses histéricos, não deixam elas alcançarem a salvação. Não deixam que elas encontrem a salvação. Amém? E no 2 Timóteo 4:3, vamos continuar no 4, versículo 3, diz:
o versículo 3 até 4, a Bíblia diz: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Não querem ouvir. Eles não querem ouvir Augusto Nicodemo, não querem ouvir Paulo Júnior, não querem ouvir pregação da verdade, não querem ouvir Paulo Asher, não querem ouvir Paul McCartney. Eles não querem ouvir essas pregações. Eles querem ouvir, querem ensinamento. Vamos lá ver o que eles querem. Verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Ok? Eu desejo, qual é o seu próprio desejo? É prosperar, Deus veio para me abençoar, Deus veio para me dar, eu preciso ouvir uma palavra de profecia. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestres. São mestres, está a ver? Juntaram mais este, e vem mais outro, e assim sucessivamente vão se convidando, vem mais outro mestre, vão juntando-se, rolando o número de mestres aí, ok? Que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E depois vê que a Bíblia se refere às mulheres. E à frente falou da fraqueza dessas mulheres. Aleluia. E diz que elas querem ouvir. Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, a fábulas. E são fábulas que ele está a contar. Você vai ter, o Espírito de Deus está a dizer que você vai ter, que a graça que está em ti, eles vão ver. Até quase que vomito. Oh, Jesus de Nazaré. Então, se você não se convence a palavra da verdade, não sei mais o que poderá levar à salvação, a buscar a verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que são as ovelhas do Senhor, que estão predestinadas à salvação, elas ouvirão a mensagem de Deus. Por isso é que eu dizer, os filhos de Deus ouvem-nos. Os que não são filhos de Deus não nos ouvem. Amém? Então, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até 2, a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Isto aqui representa o abandono da fé. Abandonaram a fé em Cristo Jesus. Quantas vezes esse profeta abriu uma Bíblia? Quando é que eles abrem? Leem, ensinam a verdade. Eles vêm ali para falar dos espíritos. Quer dizer, vêm possuídos de demônio para falarem dos espíritos de engano, comunicarem com os espíritos dos mortos, em cartomancia, feitiçaria, todas as coisas. É que eles ficam a falar para esse povo. Entende? Ele diz que abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Meu Deus, ensinamentos que vêm aqui de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Mentes cauterizadas. Entende? Mentes cauterizadas. 1 Timóteo 6, versículo 3 até 10. Oh, falsos profetas. E depois o que é que vem? 6 até 10. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que é religião um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que tem. Aleluia, aleluia. Que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos ao mundo?
Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos e armadilhados em muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de mal, e algumas pessoas, por quererem ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Isto é uma vida sofrida que esses falsos profetas têm. Podem parecer até... Imagine só, uma pessoa no mundo normal não se mete em cartomancias e feitiçaria, em espíritos do mal, e buscar encantamentos e fazer rituais. Estes indivíduos, de boca cheia de esse indivíduo, fazem rituais. Estão metidos em rituais de mal, procuram fazer bruxedos e feitiçaria. Tudo o que eles fazem, a fonte de poder está na escuridão, nas trevas. Vocês não sabem, não veem. Estes indivíduos comunicam-se com os espíritos, fazem coisas que vocês não imaginam. Porque o que aquele T.B. Joshua faz é exatamente o que todos esses fazem. São filhos dele, são seguidores dele, dizem até pai espiritual. Eles praticam as mesmas obras do inferno. Então, é preciso. E é aquilo que eu estava a dizer, se um jovem normal não aceita se meter, há jovens que negam, mesmo sendo do mundo, negam se meterem em encantamento e feitiçaria para terem alguma coisa. Mas esses são como nuvens sem, como é que se diz? Nuvens sem água. Oh meu Deus, eu não tenho palavras. A Bíblia também no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18 até 21, diz que saíram do nosso meio. Em Judas diz que infiltraram-se no nosso meio os impostores. E a Bíblia também no livro de Efésios 4,13 nos incentiva para não sermos levados para doutrinas de várias formas, de ventos enganosos, que devemos nos fitar na palavra de Deus. Amém? Devemos nos fitar na palavra de Deus para não sermos levados por doutrinas enganosas. Aleluia. Então vamos pular agora para o vídeo do outro falso profeta. Vem aqui outro. Olha para a bruxaria. Olha a bruxaria. Olha a bruxaria. Ai, Jesus. Olha aqui, o pai e o filho. O feiticeiro grande e o feiticeiro mais novo. Hoje, coitados. Olha o número de... Prestem atenção ao número de mulheres. Aquilo que acabei de ler. Porque ele consegue enganar os vasos fracos. As mulheres são levadas assim rapidamente. Não leem as escrituras, não meditam na palavra, não buscam conhecimento. Oh, Jesus. Se o diabo apresentar uma cirurgia, operação contra a sua vida, entende o que eu dizer? Chame disse para cancelar esse mal. Agora, eu quero voltar a chamar a atenção. Altimanhas, é o que eu digo, amarração, engano. Por quê? Viu o diabo a projetar uma cirurgia. Então, se for para uma cirurgia, o diabo projeta uma cirurgia. O diabo não projeta a cirurgia. A cirurgia, a operação foi dada. Deus deu conhecimento aos homens para operar, para fazer. As intervenções médicas são de Deus.
Deus é que deu sabedoria ao homem para haver intervenção. Porque quantas pessoas são curadas da cirurgia? Agora, a artimanha vem aqui dar uma exaltação a Satanás, que Satanás é que projetou para e depois aprisiona como? Que eu tenho a solução de orar para anular. Olha aqui, presta atenção. Porque tu haver essa operação até resultados negativos. Deus pode travar os resultados negativos da operação. Por que que você vai cancelar a operação até o resultado? É, quer dizer, a artimanha do inimigo. Satanás, miúdos pequenos, malandros, feiticeiros, é uma coisa incrível. Olhem para isso. Você chamam isso de igreja? Macalabuço, cara. Eu não sei o que é isso. Resultado negativo. E quando a irmã está aqui, escolhe ver, no primeiro momento que eu aqui, olhei para ela, o Senhor me disse para cancelar esse mal. O Senhor disse a ele para cancelar esse mal. O Senhor disse a ele para cancelar esse mal. É aquilo que eu estou a dizer. A irmã não pode orar ou intercederem junto, ou pela escritura, o conhecimento e dizer, ore por isso e aquilo. Ou a igreja ora. Não, ele é que vai orar. O que nós estamos a ver aqui, estamos na presença de um curandeiro, de um feiticeiro. Não estamos na presença de um servo de Deus, numa igreja de Deus. Isto aqui é um curandeirismo, isso aqui é exorcismo, feitiçaria que está aqui. Ele e o pai dele que está aí. Vamos lá. GPS profético. Papa Mecha, o nascido para ver. Oh yes. Temos de entrega a habitação já no quarto. O Senhor me disse, nesse exato momento que estou a falar, para cancelar um monte dessas crianças da nossa família. Mas aqui acontece mais o outro cafrique. O Senhor me disse para cancelar. Se ele fala cancela, você cancela. Agora imagina o Jesus de Nazaré. Oh Pai Santo, Jesus, tenha piedade de nós. Agora você imagina esses estercos que têm que orar pela nação para que não aconteça aquilo, não aconteça aquilo, não aconteça aquilo. Deus, vamos dizer, Deus está fora de controle. Deus não tem controle mais de nada. Então esse esterco é que tem que orar para aquilo, orar para ali, orar. Não é porque a igreja vai orar, nós vamos orar, não. Ele é que vai orar. Ele vai orar e ele vai para cancelar. Este João Rodrigo, as suas origens são bem duvidosamente conhecidas. E esse estilo do que ele faz tem tal ligação com falsos profetas do Congo, aquela feitiçaria do Congo, as mentiras do Congo democrático. Os seus rituais são ligados a estes movimentos do Congo democrático, dos falsos profetas. Feitiçaria em grande estilo. Dormir com mulheres em grande estilo. E depois, seguidamente, fazer pregações. Levarem sujidade para dentro desse espaço que não posso chamar de igreja, senão uma igreja, um centro de ocultismo, onde depois dele fazer as suas ações do mal, ele vem aqui e ministra para essas pessoas coitadas que estão perdidas, que não sabem onde vão. Feitiçaria em grande escala. Aquilo que vocês ouviram no vídeo, testifiquem com este. Tudo que passou no vídeo, testemunho do profeta nigeriano, os rituais, tudo aquilo que ele faz. Tu vê essas crianças assaltando no hospital. Verdade. Vai no hospital, volta. Vai no hospital, volta. Vai no hospital, volta. Toda hora no hospital, no hospital. É uma força que está neles. Ei. Está Maracapuco. Exaltação de Satanás nisso. Mas eu tenho muito nojo de ouvir isso, esse falso profeta. Eu não consigo. Ai meu Deus, se eu me perdoa, mas eu vou ter que pular. Eu não consigo. Só prende, faz fome. Faz fome. Profeta já vi. Faça fome para Deus não existe.
filho tem esse espírito de poligamia, ganhou força, ganhou asa na vida dele e automaticamente lhe descomandou totalmente. É verdade, pastor. Por quê? No momento de falar, Porque a atribuição de todos os atos dos pecados do homem ao diabo é uma grande mentira de Satanás. A poligamia, o desejo de mulheres, nós que ainda somos cristãos, somos tentados, mas não... Por quê? Porque o mandamento, a palavra, o Espírito da verdade em nós não nos permite que papulemos acerca. Mas o homem que está no mundo, ele vai porque é pecado que está enfermo dentro do coração humano. Por que tem que atribuir a força a Satanás? É para quê? Só porque Satanás é a obra de todo mal. É uma coisa que eu digo sempre. Satanás pode deixar você prosperar, ter dinheiro. Aliás, o mais rico do mundo não é um cristão e não vai ser nenhum cristão. O cristão nem vai chegar na lista dos mais ricos do mundo. Por quê? O mais rico do mundo não é cristão, porque isto é do mundo, a Deus não interessa. Não quer dizer que nós seremos todos pobres, desgraçados. Não, uns terão, outros não terão. Mas a fé que nos confirma na palavra. E Deus diz para que nós que temos, ou para nós que vamos ter, ou que vamos partilhar com os outros. Na fé, os irmãos da fé, para nos ajudarmos, porque aí está a nossa fé em Cristo, a prova da nossa fé. Então, o pecado em si está enfermo no coração do homem. Esse homem vive esse pecado, desse curandeirismo, dessa feitiçaria, desse falso ensinamento como profeta, porque é o pecado que está enfermo no coração dele. Eu falho, cometo, porque é pecado que tem lutado dentro do meu coração. Então não há que atribuir, porque o diabo te deixa numa paz, saúde, harmonia, dinheiro, mas o teu caminho que ele quer é a tua alma para o inferno. Quantos são ricos e morrem então estão a caminho do inferno? Então é uma falsa doutrina, um falso ensino, é mentira. Tudo atribuir ao diabo. Não! O diabo é o pai da mentira, mas você que se superou a enfermidade do teu coração da maldade é que você permanece fazendo as coisas, obedecendo a ele. E estás aprisionado. só vê ele a não vai em casa. É verdade, pastor. E essa mulher está sofrendo por causa desse homem. É verdade. E por agravante, só são duas filhas? Esses dois. Só são dois filhos. Por agravante, tem que suportar dois filhos do seu marido. Ele vai voltar hoje. Vai ser essa igreja de Israel. Eu disse, esse marido vai voltar hoje. Como o marido vai voltar, meu pai vai voltar. Essa mulher que está com ele lá, me lavou. Isso, Papa, porque já nós estamos há 30 e tal anos e a nossa felicidade foi sempre boa, mas desde que ele saiu daqui foi transferido para lá e arranjou. Amém! Aleluia. Bem, Jesus de Nazaré, vamos nos citar na palavra de Deus, porque, eu acho que é absurdo ouvir que essas eu não sei o que eles falam. Aleluia. Então, a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos 17:30 diz que é chegado o momento de que todo homem, todo lado se arrependa. O tempo da ignorância acabou. Chamar a atenção à igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. É chegado o fim da ignorância. Todo homem em todo lugar se arrependa. Acabou a ignorância, agora é as escrituras sagradas. Vamos buscar as escrituras sagradas. Deixemos de amar o mundo, assim como diz João 2,15. Deixemos, 1 João 2,15, deixemos de amar o mundo. E as coisas que no mundo há, porque o que está no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, são do mundo, não são de Deus, não provêm de Deus.
Então fiquem a saber que Deus entregou a uma mente depravada estes falsos profetas. Quanto ao povo que lhe segue, estes falsos profetas, Deus ele mesmo os enviou o espírito do engano como juízo aos que não creem na salvação, mas buscam a mentira. Nós podemos ler o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 até 32. O exemplo nós vamos encontrar no livro de Reis 22 a 11. Não é verdade? 22 primeiro até 23. Ainda vamos ler também o livro de 2 Crônicas. Podemos ver no capítulo 17, 1 até 19 e também no 18 até 16. Aleluia. Então o que acontece? A Bíblia Sagrada chama a atenção. Ai dos falsos profetas e as suas obras secretas que acham que estão ocultas aos olhos do Altíssimo. Assim diz o livro de Isaías 29:15. Ai dos falsos profetas insensatos que seguem os seus próprios sentimentos e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Ezequiel 13, 3 até 10. Oh, glória a Deus. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina, e vimos até aqui a exposição destes dois falsos profetas. E daqui não teremos mais. Vamos prosseguir pregando a palavra da verdade. E teremos a exposição dos falsos mestres. Eu vou fazer a exposição dos outros dois falsos mestres principais que estão na fotografia e que nós podemos acompanhar. Então, será possível arrepender-se? Falo dos falsos profetas como os falsos mestres. A Bíblia Sagrada diz que é impossível para aqueles que foram iluminados. Vamos ler, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 até 6, como última passagem para fecharmos e fazer o encerramento. Então, livro de Hebreus. Aleluia, Hebreus. Está Hebreus. Hebreus capítulo 6. Oh, Jesus. Livro de Hebreus capítulo 6, versículo 6. Mas depois abandonaram a fé. Versículo 4. Perdão. Versículo 4 até 6. Capítulo 6. Como é que pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu recebido da sua parte o Espírito Santo. Amém? Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Eu falo daqui dos falsos profetas, embora que esse livro, que essa passagem é no geral para todos aqueles que uma vez estiveram na fé. Então está dizendo que se uma vez estiveram na presença do Senhor e abandonaram e foram seguir suas infâmias, é difícil de renovar outra vez para o Senhor. Por quê? Porque eles é como se estivessem novamente crucificando a Jesus Cristo e colocando o Senhor à vergonha, expondo a vergonha na cruz novamente. Então, Deus é muito sério com relação a isso. Deus chama a atenção. E o objetivo dessa mensagem é que as pessoas reflitam, analisem, busquem a Deus, orem, meditem na palavra de Deus e busquem a verdade. Fuja dos falsos profetas, fuja dessa mentira, porque a Bíblia diz no livro de Coríntios que comunhão tem as trevas e a luz. O filho da luz não se mistura com o filho das trevas. Quando você desperta, você deve fugir desse meio. Se você é inocente, tudo bem, mas se você sabe da verdade, se você descobre a verdade, é tua responsabilidade sair daquele meio.
Porque a palavra de Deus diz que foi de conveniência de Deus que a salvação fosse através da pregação, que as pessoas ouvissem a palavra de Deus para que se salvassem, para que se despertassem da mentira, para que a luz resplandecesse na vida deles. Então há necessidade de que você reconheça, ouve a palavra. Por isso eu estou aqui a fazer esse trabalho, madrugada, vou trabalhar, mas pregar essa palavra para você, porque o Espírito de Deus me compele, me motiva, me leva a fazer isso, para que você se desperte da verdade. As outras nações estão mais despertadas do que a nossa nação angolana. A nossa nação angolana permanece na mentira, permanece nesse engano. As outras já foram despertadas, as suas inglesas, cada dia que passa vão despertando cada vez mais. Nós estamos a ser flagelados com uma mentira que já passou nos outros. Mas por quê? Porque nós não lemos a Escritura, não meditamos a palavra de Deus. Se nós meditássemos a palavra de Deus, saberíamos da verdade, e a verdade nos libertaria. Mas hoje estamos aqui pregando essa palavra, partilhando contigo, não na vontade, no desejo de que esses ministérios vão desaparecer. Esses ministérios, isto é só o começo. Esses ministérios vão se aflorar e vão crescer. E vocês imaginem que esses falsos profetas já têm filhos na fé, que também estão a vir como falsos profetas. Então as próximas gerações estarão inteiramente contaminadas também com estes mesmos falsos profetas, e que vão fazer pior do que estes. Então Jesus profetizou, a Bíblia Sagrada nos deixa bem claro que chegaria o tempo que esses falsos profetas surgiriam em cena, e eles estão aí hoje pregando a mentira, fazendo coisas erradas, e nós estamos aqui para realmente prosseguirmos pregando a verdade para a igreja. Então há necessidade de que nós sigamos a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o vídeo parou.